adoramos, nós te exaltamos, Pai. Obrigada pela vida de cada um que já se encontra aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, também pela vida daquele que ainda está vindo, Senhor. E eu te peço, Pai, vai ao encontro desta pessoa. Dá livramento, Senhor. Daquele que ainda está na sua casa, Pai, em dúvida, pensando se vem ou não para o culto, eu te peço, Senhor. Toca no seu coração agora. Faz-o entender, Senhor Jesus, que não há outro lugar melhor que a tua presença, Pai. E eu te peço para que o Senhor venha preencher este ambiente com a tua glória, Espírito Santo de Deus. Porque, Senhor Jesus, a tua glória é irresistível. E nós queremos senti-lo neste lugar, Pai. Nós queremos senti-lo como um rio de águas doces. Senhor Jesus, nós queremos nos aprofundar cada vez mais. Senhor, que nós não venhamos somente querer ficar com as águas nos nossos pés, ou nos nossos joelhos, ou na nossa cintura, ou até mesmo no nosso ombro, mas que nós venhamos mergulhar, Pai, mergulhar na tua presença, mergulhar no teu ambiente de glória, Pai, que nós venhamos mergulhar e entender cada vez os mistérios, Senhor Jesus, que tu tens para nós. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, nós te adoramos. Que nós venhamos estar com o coração aberto, Senhor, para receber a tua palavra, para entoar louvores ao teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é lindo, não há outro nome mais lindo que o teu. Chame pelo nome dele nesse lugar. Diga que ele é santo, só tu és santo. Você tem liberdade nessa noite, querido, de adorar o nome do Senhor Jesus. Deixe que ele vá ao seu encontro neste lugar. Por isso nós te adoramos, Senhor Jesus. Porque o Senhor é lindo, o Senhor é incomparável, Pai. E nós já podemos sentir a tua presença neste ambiente de glória, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor Jesus, sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que venhamos sair totalmente transformados pelo poder da tua palavra. Porque somente a tua palavra é a que salva, a que liberta, a que renova, a que restaura. Seja impactado pelo poder da palavra do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. 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 Seja liberto nesta noite. Seja curado nesta noite. Em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus há poder. O nome de Jesus há poder. E você que crê nessa palavra vai dar um brado de vitória e aplausos ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos declarar nessa noite para que Cristo tome lugar em nossas vidas, em nosso coração. Amém? Palmas. Vamos louvar esse nosso Deus, que é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Em todo lugar, meus pedidos entraram, em liberdade a ti clamarão. Levaste la cruz, por este vivo estás, e Deus, a ti mi vida te darei. Enviaste a Jesus por mi salvação, por la eternidade, a ti tenho perdão. Busquei a verdade, pra ti encontrar-te, mi Deus, a ti mi vida te darei. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo.
avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste al cielo dar, miras a la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al cielo dar, miras a la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti Nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Aleluia! Vamos continuar louvando o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Exaltado seja neste lugar, Pai. Seja exaltado. Nós rendemos a nossa vida a Ti. Te entregamos tudo, tudo, tudo. Deixamos em Teu altar, Senhor. Deixamos em Teu altar tudo que somos, tudo que temos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. E fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Declare, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra Teu braço forte, ó grande Rei. Mostra essa geração, mostra essa geração Teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Te pedimos e da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, aviva-nos.
do Senhor fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, Deus. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor, você pode dizer, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou rasgar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor. Eu vou rasgar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Nós rasgaremos a nossa vida, Senhor, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Será que você tem coragem de dizer para Deus, Senhor, eu entregarei toda a minha vida para te servir, Senhor. Eu entregarei toda a minha vida até que o Senhor venha. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas será que você realmente está com o coração disposto nessa noite para dizer, eu rasgarei a minha vida em teu altar? O Senhor está procurando coração dispostos para o adorá-lo, para o adorá-lo. Oh, cadê os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? Os verdadeiros adoradores que irão chamá-lo pelo nome nessa noite. Não se envergonhe, querido, de clamar pelo nome de Cristo, porque Ele está aqui. Ele está aqui para ouvir o nosso clamor. Ele está aqui para ouvir aquilo que mais ninguém pode ouvir, aquilo que está dentro de você, que muitas vezes se transforma em uma ansiedade, que muitas vezes se transforma em uma depressão. Mas eu quero te dizer, você que chegou aqui neste lugar, o nome do Senhor tem poder sobre todo nome, e Ele pode te curar de qualquer enfermidade, de qualquer doença. É Ele que pode ir na tua casa, é Ele que pode ir aonde você não vai, é Ele que pode ir aonde você não pode estar. Então clame pelo nome dEle nessa noite. Yahvé, Rafa, Elohim, se manifestará. Oh Senhor Jesus, sentimos tua glória nesse lugar. Creia, algo grande acontecerá. Já está acontecendo em nome de Jesus. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá.
ativa o sobrenatural. Chame pelo nome dele, oh, Yahvé, Yahvé, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sentimos, Senhor, sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Declare, declare, oh, Yahvé, Yahvé. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Nós chamamos pelo teu nome, Yahvé, Yahvé, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Oh, o teu nome tem poder, Senhor. Tu és o Deus que cura. Tu és a nossa bandeira. Tu és o Deus de provisão. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus do sobrenatural. Não há impossíveis para ti, oh Yahvé, oh Yahvé. Nós chamamos, invocamos o teu santo nome, invocamos o teu santo nome. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Busca Ele nessa noite. Se adorarmos, Deus se manifestará. Clame pelo nome dEle, clame pelo nome dEle. Busque a presença dEle, busque a presença dEle. Adore, se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rapha se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rapha se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rapha se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rapha se manifestará. Se manifestará.
manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Só a igreja comigo. Nós vamos cantar em nome de Jesus. Yahvé, como grande coral, como nós iremos cantar aquele dia. Invoca o nome dele, invoca o nome dele neste lugar. Mais uma vez, Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Ele está nesse lugar, Jesus. Nós podemos sentir, Senhor, a Tua presença nesse lugar. Nós podemos sentir, Pai, a Tua presença. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia, continue adorando esse Deus maravilhoso. Aleluia, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Jesus, nós te amamos. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Eu quero entregar a ti a minha verdadeira adoração, Jesus. Nós queremos entregar, Senhor, a ti. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas,
minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não dou uma canção que alegra ti, se meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não dou uma canção que alegra ti, entrega minha vida como adoração. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais. Porque pararam de falar do céu, só se fala em bens materiais. Mas eu sei que existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, vai nascer de novo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Desce aqui nesse lugar, Acende a chama, vem nos restaurar, come atos dois, desce aqui nesse lugar. Acende a chama, vem nos restaurar, come atos dois, desce aqui nesse lugar. Acende a chama, vem nos restaurar, come atos dois, desce aqui nesse lugar. acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo, acende a chama em mim. E me batiza com fogo, Acende a chama em mim. fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar.
De nada vale, Senhor, ter as poesias mais lindas. De nada vale, Jesus, nós cantarmos, Senhor. De nada vale, Senhor. Entrega-me, cante mais uma vez. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não é verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Oh, oh. Aplauda esse Jesus maravilhoso, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia. Paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Hoje nós vamos começar uma série, a série sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E é uma alegria poder ministrar a palavra de Deus e também uma alegria rever a irmã Elisama, missionária Elisama, irmão Ronivaldo. Os pais da Isabelle são missionários, pessoas muito queridas que estão nos visitando hoje. E trabalhei com eles em Elabra, trabalhei com eles em CETEP. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? E vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Essa é a nova série, vamos estar aí 7 domingos compartilhando a palavra de Deus nesses 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Amém? Apocalipse capítulo 1. Essa é uma série muito interessante, irmãos. É uma palavra que toca muito os nossos corações. É uma palavra de confronto. É uma palavra que mexe muito, que nos faz pensar. Mas é a palavra de Deus. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Acompanhem conosco. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto.
porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Querido, por que eu li toda essa parte aí do primeiro capítulo? Nós precisamos entender, antes de entrar propriamente assim na série, falando sobre as igrejas, essas 7 igrejas e as cartas que Jesus mandou João escrever para elas, nós precisamos primeiro entender o que era que estava acontecendo aqui. Esse período da história da igreja também faz parte, né? Tem um contexto aqui de perseguição. Havia uma perseguição estabelecida, instalada mesmo, sistematizada contra as igrejas. E a igreja de Éfeso, as outras demais igrejas, Mina, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Pérgamo, todas elas não estavam à parte disso, né? Apesar de serem igrejas que não faziam parte ali da igreja judia ali de Jerusalém, mas eram igrejas, ela era a igreja de Jesus. E havia uma perseguição, e nesse período, quem vai exilado? João, ele é exilado entre 95 e 100 depois de Cristo, e ele é levado para uma ilha chamada Pátimos. João vai para essa ilha, e a Bíblia diz que quando João está aí nessa ilha, ele passa por uma situação que ele é transladado, né? Ele diz: achei-me no Espírito, e isso quer dizer, na verdade, que ele foi transladado a uma outra época para ter visões daquilo que ia acontecer no futuro. Então, a palavra de Deus, ela serviu para aquela época, ela é atemporal, ela serve para hoje. Se daqui a 100 anos Jesus não tiver voltado, ela serve ainda, ela é imutável, palavra de Deus. E João, ele vive essa realidade de ter essa visão, de ser transportado, de estar em uma situação, num estado espiritual, em que ele vai ver todas as coisas do futuro. Quando eu era mais nova, eu começava a ler essas cartas, e começava a ler o livro de Apocalipse, e eu dizia assim: é muito difícil esse negócio de dragão, uma mulher, e não sei o quê. E se a gente for montar isso daí, é um monstro. Não, eu não entendo esse livro não. Aí eu já voltava para o Antigo Testamento ou para os Evangelhos. Não queria nem saber de Apocalipse, não entendia nada. E tem gente aqui que eu tenho certeza que passou por isso, ou passa por isso, dá medo, né? Porque você começa a ler e fala: misericórdia, esse negócio é muito difícil. E a gente pula, a gente sai fora desse livro de Apocalipse. Mas, na verdade, e às vezes amedronta tanto, porque a gente começa a comparar, né, os noticiários com tudo que está na Bíblia. A gente fala: não quero nem ver, porque se eu começar a ver isso daí, daqui a pouco eu já estou, né, não quero mais nem ir para a igreja. E, na verdade, irmãos, o Billy Graham, ele tem uma frase que eu acho linda, eu acho muito interessante. Ele diz assim, ó: eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, Luana. Nós temos a convicção, porque a palavra de Deus, ela nos afirma que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. A palavra de Deus, ela nos dá todas as condições para nós entendermos, Nielis, que em Jesus nós estamos seguros. Então eu posso sim estudar a palavra de Deus, eu posso sim ler, eu posso sim buscar, e eu vou perguntar: olha, eu não entendo isso aqui, me ajuda aqui, fala o que quer dizer isso aqui, eu não entendi, porque isso aqui parece um monstro, né? É tão complicado de decifrar, mas eu preciso aprender. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, nós temos que aproveitar toda a palavra de Deus, nós temos que comer a palavra de Deus. Nós estamos em um país que há uma liberdade para nós podermos estudar, aprender, buscar, pregar, viver a vida cristã. Quantos países, né, não tem essa liberdade? Às vezes a gente não quer ler, a gente passa, a gente pula, né? Mas na verdade vai ficar tudo bem.
Nós não precisamos nos amedrontar, nem com o que está escrito aqui, nem com os noticiários. Nós temos que acalmar o nosso coração e saber que em Jesus nós temos a garantia da salvação. O Espírito Santo, ele é o penhor. Ele está conosco aqui na terra e nós podemos aprender, mergulhar na palavra de Deus, nos aprofundar, dizer: Jesus, eu quero aprender sem a tua palavra. Não quero passar página, não. Eu quero realmente me aprofundar e aprender do Senhor. E na verdade, queridos, Apocalipse, ele quer dizer isso aqui, ó, significa revelação. No original, esse termo aí, que é uma preposição, apo, tem sentido de afastado, distante. Para a gente já ir, né, desconstruindo a ideia de que é uma coisa impossível da gente entender. Calipsis é remoção, retirada, revelação, descobrimento. Então, juntando essas duas palavras, o que nós vamos entender? Nós entendemos que Apocalipse é descobrir o que está distante, o que está encoberto. Tem aquelas placas que as autoridades tiram, né, a venda ali, tiram aquele pano que está cobrindo, e aí você vê tudo que está ali. Exatamente assim, Apocalipse revela o plano de Deus para os últimos momentos da igreja na terra, para aqueles que vão ficar, para tudo. Nós vamos compreender verdadeiramente. Então, em resumo, o que é Apocalipse? Desvendar o que está encoberto. Muito bem. Então, querido, o termo no original é justamente isso. João tem uma revelação de Deus. O que João diz no versículo 1? Estou fazendo a introdução, viu, gente? Ele diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve devem acontecer. E quando nós olhamos realmente para todo esse panorama, nós vemos que essa visão, ela começa revelando a realidade das 7 igrejas ali do Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor. O apóstolo João teve uma visão de Jesus glorificado. Ele tem uma visão, não mais daquele Jesus ali, ele foi até a cruz com Jesus, né? Então ele viu Jesus ali desfigurado, o Jesus sofredor de Isaías 53. Ele vê toda aquela situação, mas agora ele tem uma visão de Jesus glorificado, 100% Deus. E a Bíblia fala que ele diz justamente isso: achei-me no Espírito. Versículo 10, veja aí o versículo 10. Ele diz assim, ó: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Gente, João, ele estava exilado numa ilha chamada Pátimos. Por quê? Por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Ele foi levado por Domiciano, foi determinado para estar isolado numa ilha, para ser prisioneiro, para ser escravo ali naquela ilha. João, ele tinha todos os motivos para se revoltar com Deus. Já começa aqui. Por causa do testemunho de Jesus eu estou aqui. Por causa do Evangelho eu estou aqui. Por causa da palavra de Deus, que eu preguei a palavra de Deus, eu estou aqui. Ele tinha todos os motivos para não querer nem saber do Espírito Santo, para murmurar. E a verdade é que toda situação difícil, a maioria de nós, a nossa tendência é já querer reclamar. É já querer falar. É já querer dizer, não está bem. Não estou gostando disso aqui. Ele diz, achei-me no Espírito. Esse achei-me no Espírito, só pode uma pessoa ser achada no Espírito quando ele verdadeiramente está vivendo o propósito de Deus. E ele entende que ele está vivendo o propósito de Deus. Queridos, ele diz assim, eu fui arrebatado. Esse termo, achei-me no Espírito, quer dizer justamente isso. Fui arrebatado no dia do Senhor. Isso quer dizer que João, ele vive uma experiência sobrenatural no momento mais difícil da vida dele. Gente, os momentos mais difíceis da nossa vida são os momentos que Deus mais quer revelar a graça dele para nós. São os momentos que Deus mais quer revelar dele para nós, que ele mais quer mostrar da graça dele para nós, que ele mais quer revelar coisas. Às vezes nós dizemos assim, eu quero realmente ser muito usado por Deus, eu quero realmente ser uma bênção. Mas a verdade é que viver para Deus e viver o Evangelho vai nos levar a situações bem difíceis.
Mas eu garanto uma coisa para você, vai nos levar para mais perto da presença de Deus. Aleluia. E ele diz assim, versículo 10 a 18, ele começa a descrever uma visão que ele tem de Jesus glorificado. João, ele tem uma visão de quem? De Cristo glorificado. A visão de Jesus. Olha o que João destaca. Que uma voz fala com ele, ele estava de costa. Quando aquela voz fala com ele, a Bíblia diz que ele se virou para ver quem falava com ele. Ele diz assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como voz de trombeta, dizendo: escreve no livro o que você vê, e mande às 7 igrejas, e aí cita as 7 igrejas. E o que João faz? Ele vira, ele diz: virei-me para ver quem falava comigo. Quando João se vira, ele vê o próprio Jesus glorificado. Gente, a visão de Jesus, ela é suficiente para a nossa vida. Ter a presença de Deus em nossa vida, ela é suficiente. É isso que enche a nossa alma. É isso que nos faz ir mais adiante. É isso que nos ajuda a permanecer diante das provas e das situações difíceis. Quantos querem a presença de Jesus na sua vida? A presença de Jesus, a maioria de nós, tudo que nós precisamos é de uma visão de quem é Jesus. E que nós só teremos isso por meio da palavra. Gente, não tem outra forma. Você pode estudar, você pode se qualificar, você pode ser uma pessoa excelente, você pode ser educado, você pode ser rico, você pode ter os maiores e melhores bens desse mundo. Se você não tiver a presença de Jesus, nada vale. Mas a Bíblia diz que quando João, ele tem a visão de Jesus, ele descreve, os seus pés eram como latão, né? E ele vai descrevendo, ele tinha uma túnica talá, uma túnica que ia até o calcanhar, ele tinha um cinto de ouro, e ele vai descrevendo, os olhos eram como chamas de fogo. E aí eu fiquei essa semana buscando na internet, vendo se tinha uma imagem assim para chegar mais perto, né? E aí a gente vê cada coisa engraçada, né? Porque a Bíblia, João descreve que da boca dele saiu uma espada. O cabelo era branco como a alva lã, né? Você já imaginou? Acho que você imaginou aí alguma coisa, né? Mas assim, algo forte. Algo realmente que impactou a vida de João, ao ponto da Bíblia dizer que ele caiu, Vlades, como morto aos pés de Jesus. Impactante a presença de Deus. Ele cai como morto aos pés de Jesus, e a Bíblia diz, ele relata que Jesus tocou nele com a mão direita, levantou ele, disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, e eis que estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. E ele diz: escreve. Jesus não se apresenta como aquele que estava ali na cruz morrendo. Ele se apresenta para João como o Todo-Poderoso. Ele se apresenta para João como aquele que tem todo o poder, aquele que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Então eu volto a dizer, Billy Graham, eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. Talvez seu coração está atemorizado com tantas notícias, mas você pode descansar no Senhor, sabendo que se você está com Cristo, vai ficar tudo bem. Amém? Então isso foi a introdução. João tem essa visão. Jesus diz para João que escreve, pois, as coisas que você viu e as que hão de acontecer depois dessas. E aí Jesus dá um panorama: olha, essa visão que você teve de 7 estrelas na mão, explica o que é os 7 candelabros. E aí começa a segunda parte. A mim me toca a carta à igreja de Éfeso. Abra sua Bíblia, Apocalipse 2. Apocalipse 2. Jesus diz para João: escreve o que eu estou mandando dizer para essas igrejas. Ele diz assim, versículo 1, Apocalipse 2: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro.
conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança. Suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Gente, Jesus, como um pai, ele começa elogiando a igreja de Éfeso, né? Pai sempre elogia. Eu lembro que quando eu chegava em casa de férias, que meu pai ainda era vivo, e ele era vice-dirigente de uma congregação, quando eu chegava lá, ele falava: irmãos, a minha filha está aqui, a minha filha é missionária. E era toda aquela alegria e elogios, aí começa a rasgar seda, né? Os pais, eles amam isso, fazer elogios. E Jesus, ele começa falando com essa igreja, elogiando os pontos positivos dela, colocando ela lá em cima. Quando você começa a ler, você fala: uau, que igreja, né? Querido, só que essa carta, ela não é somente para a igreja de Éfeso, ela é para mim e para você. Ela é para nós, ela é para essa época, ela é atual, irmão. E ela fala profundamente ao nosso coração. Essa carta a Éfeso, eu queria que colocasse o mapa, só para a gente ver um pouquinho, as 7 igrejas. Tá aí, gente. João estava aqui na ilha de Patmos. Estão as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, elas ficavam na região da Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia, né? Se você for, me leve, me convide. Sou antropóloga e para mim vai ser bom. Hoje são somente ruínas, essas cidades já não existem mais. E é um local, claro, de turismo. É um local realmente assim, bem visitado. Mas, como a gente sabe, não tem presença de igreja assim, de forma tão relevante. Esse é o mapa que mostra essa região. Ásia Menor era chamada. Queridos, essa cidade de Éfeso, ela era uma cidade portuária. Geralmente, as cidades portuárias são aquelas cidades bem economicamente. Vem, vai, navio, mercadoria, tudo que você imaginar. Então, era uma cidade que ela tinha uma influência, porque era a capital de todas essas outras cidades aí, dessa região. Só para você ter uma ideia, do Império Romano, ela era a segunda, ela só ficava atrás de Roma. Então, não era qualquer cidade, ela era uma metrópole muito bem estruturada, muito bem localizada, articulada mesmo para atender as necessidades das outras. Você viu ali, ela está bem no porto. Então, era uma cidade bem organizada, mas era uma cidade extremamente idólatra e pagã. Éfeso era uma cidade que é registrado lá em Atos dos Apóstolos, tinha o templo, que era uma das 7 maravilhas da época, o templo da deusa Diana. A Diana, deusa dos Efésios. Quem veio para os estudos, né, Marcos, sabe disso. Né? A grande Diana, a deusa dos Efésios. Então, era algo suntuoso, né? Mas, por outro lado, era também cheia de forte idolatria. Era uma igreja que estava situada num local, imagine aí, a realidade espiritual, né? A gente sai nas ruas esse período e a gente fica até assustado. Meu Deus do céu, tem que andar olhando para não levar um monte de água, né? É uma situação complicada. Você imagine uma cidade extremamente idólatra, como era aquela cidade dos Efésios, Éfeso. Mas ali, Deus levantou uma igreja. Deus levantou uma igreja. A igreja de Éfeso. O significado de Éfeso é desejável. Desejável. Você acha que colocaram Éfeso por acaso?
desejável. Olha o significado, irmã Elisama, né? Talvez uma cidade muito boa para estudar, talvez uma cidade muito bonita, com bom clima, talvez uma cidade com muita segurança, talvez uma cidade com uma saúde boa, não sei. Mas não é só isso. Existe o outro lado, o ocultismo, o paganismo, a idolatria, a ação espiritual dos demônios influenciando toda aquela cidade. E era esse o contexto da igreja de Éfeso. Agora, se tratando realmente dessa igreja, ela foi implantada por Paulo. A Bíblia diz em Atos que Paulo ele ficou 3 anos em Éfeso pregando. Vamos falar de igreja. Você imagina uma igreja que teve um pastor como Paulo. Ela foi fundada por Paulo, ela teve um pastor como Paulo, pregando 3 anos o tempo todo ensinando. Me diga, essa igreja é uma igreja fraca na palavra? É uma igreja que não tem conhecimento? É uma igreja extremamente estruturada, muito bem conhecedora. É tanto que Deus, Ele usa essa igreja para que ela seja o canal para que as outras igrejas dessas outras cidades fossem fundadas. Uma igreja operante, uma igreja cheia mesmo da presença de Deus, cheia de conhecimento, cheia de graça, uma igreja muito bem estruturada. E olha só, teve por pastor também, quem mais? Timóteo, quando Paulo estava preso, Timóteo fica aí em Éfeso. Teve quem mais? Teve João, o apóstolo João, quando ele vai levado para o exílio, ele era o pastor dessa igreja. Então, era uma igreja que teve uma referência de palavra e de vida com Deus muito bem estruturada, muito bem equilibrada. Só que tem uma realidade, né? Jesus diz assim, ó, ao anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja? Alguém sabe quem é esse anjo da igreja? O pastor. Jesus fala para João, escreve ao anjo da igreja. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, né? O pastor da igreja, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros. Para começar, Jesus estava dizendo assim, eu tenho o controle, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu conservo na minha mão direita as 7 estrelas. Quem são essas 7 estrelas, Samila? Os pastores das 7 igrejas. Ele diz, eu conservo. Uma coisa é essa Bíblia estar na minha mão. Outra coisa é ela ficar conservada na minha mão. Jesus está dizendo, os pastores são meus. Aquelas 7 estrelas simbolizavam os pastores. E ele diz, eles estão na minha mão. Queridos, a única pessoa aqui que pode dizer que é uma estrela é o pastor Rodrigo, né? Pastor Rodrigo, os pastores, Jesus diz, eu conservo eles nas minhas mãos, eu cuido deles, eles são meus. E ele diz, eu ando no meio dos 7 candelabros. O que eram esses 7 candelabros, queridos? As 7 igrejas. Amada, a primeira coisa que nós temos que entender, Jesus está aqui no nosso meio. Jesus está aqui, caminhando no nosso meio. Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele tem o controle da sua história, da sua vida, do seu coração. Ele conhece, ele sonda, ele sabe tudo de nós. E aí no versículo 2 ele começa a dizer assim, conheço as obras que você realiza, Éfeso. Conheço. Tanto o seu esforço como a sua perseverança, e sei que você não pode suportar os maus. Conheço. Quando Jesus diz para ele, eu ando no meio da igreja, ele está falando, eu conheço cada coração, eu conheço, eu sondo cada vida. Eu sei qual é a intenção de cada coração. E aí ele diz assim, conheço as obras que você realiza. O que é isso, gente? Jesus sabia tudo de Éfeso. Nada passava despercebido. Tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Obras é o quê? Todo o trabalho que aquela igreja realizava. Uma igreja operante. Imagine aí, uma igreja que a mídia vai bem,
Uma igreja que o trabalho de evangelismo vai bem, uma igreja que o trabalho de limpeza vai bem, uma igreja que o trabalho de discipulado vai bem, uma igreja que o louvor vai bem, uma igreja que o trabalho de crianças vai bem, uma igreja com uma obra tremenda. Ele diz: eu sei que você trabalha. Efésios, eu sei que vocês trabalham. Eu sei que vocês são ativos e laboriosos. Eu sei de tudo isso. Jesus começa elogiando. Ele rasga elogios a essa igreja. E aí ele diz assim, ó: vocês são esforçados e perseverantes. Sei disso. Bom ouvir isso, né, gente? E aí quando a gente olha para essa igreja, a gente pensa assim: uau, quero fazer parte de uma igreja assim. Parece que não tinha problema nenhum, né, Samuel? Nenhum ministério tinha problema. Tudo estava muito bem, tudo estava muito bem estruturado. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus não está tão interessado no nosso trabalho, como Ele está interessado em como está o nosso coração. Deus está mais interessado em como nós apresentamos esse trabalho para Ele. Deus está mais interessado em como realmente está o nosso coração diante dEle. Mesmo assim, Ele elogia, Ele diz: eu conheço as tuas obras, a tua perseverança, o teu cuidado, o teu labor, tudo que você faz assim de uma forma com esmero. Gente, nós queremos os ministérios que melhor trabalham. É ou não é? Nós queremos os trabalhos que mais dão certo. Jesus não. Jesus, Ele quer olhar o coração, a intenção, a motivação, o que está lá dentro. E Ele avalia. E o parâmetro de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. O parâmetro de Deus é um parâmetro que sonda mentes e corações. Deus está sondando a nossa mente e o nosso coração. Deus, Ele está sondando tudo que nós estamos fazendo verdadeiramente. E Ele olha para cada um de nós individualmente também. Nós podemos querer enganar as pessoas, mas a Deus nós não enganamos. Deus sabe a realidade, Deus sabe como nós fazemos, Deus sabe o que está em profundidade do nosso coração, amém? E Ele diz: eu sei que você é esforçada, o esforço é o mesmo que trabalho árduo, labuta, fadiga, exaustão. Eu sei que você, como quem diz, eu sei que você dorme tarde, acorda cedo, você levanta, você faz, você realiza, você é esforçado. Nenhuma palavra faz você parar, você está ali, firme como uma rocha. Eu sei que você é perseverante, resistente, paciente. Gente, se nós olharmos somente aqui, nós vamos dizer: uau, essa igreja é perfeita. Mas olha só, o que Jesus diz mais à frente? Uma igreja bíblica, versículo 2. Ele diz assim, ó. Ele diz assim: sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Uau, que igreja! Até as pessoas que chegavam ali dizendo: sou apóstolo, quero pregar, viu? Quero oportunidade. Você fala: não, peraí, nós vamos botar à prova você, nós vamos avaliar, nós vamos observar quem você é de verdade, nós vamos caminhar com você um pouquinho. Nós vamos saber realmente, nós vamos orar, nós vamos fazer prova, não sei que tipo de prova, mas a Bíblia diz que eles botavam a prova para saber se eram realmente apóstolos. Sabe o que quer dizer isso, gente? É uma igreja ortodoxa, uma igreja doutrinária, que analisa tudo direitinho, sabe? Que olha os detalhes da Bíblia, que analisa, que observa se a pessoa vive realmente o que prega, que analisa primeiro, que ora, que pede discernimento de Deus. Uma igreja realmente bíblica. Uau! Os Efésios eram uma igreja assim, impecável, né? Eles colocavam à prova, eram analíticos, doutrinários. Estudavam mesmo a Bíblia, digamos, se for hoje, né? Com muito afinco, para poder discernir, para poder saber, para poder avaliar. E eles também odiavam
as obras, reprovavam as obras dos nicolaítas. Veja aí o versículo 6. Olha o que Jesus diz aqui. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A vida cristã não é só amar não, viu, Nieles? A gente pensa que é só amar, não é só amar. A Bíblia diz que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Eles reprovavam as obras más. E o que são as obras dos nicolaítas? Quem eram os nicolaítas? Eram os seguidores, um partido, seguidor de Nicolau. Aprovavam a promiscuidade, aprovavam o sexo fora do casamento, aprovavam a fornicação, aprovavam a lascívia, aprovavam todo tipo de pecado. E a Bíblia diz assim, ó, Jesus disse, eu sei que vocês reprovam. Ou seja, vocês vão, avaliam e dizem, não foi isso aí que Paulo ensinou, não. Não é isso aí que Jesus ensina, não. Isso aí está errado, isso aí é pecado. Não aceito. Ortodoxa. Fiel à sã doutrina. Vivia realmente a palavra de Deus. Muito bom. Outro elogio de Jesus a eles, né? A terceira característica dessa igreja, versículo 3, veja aí o versículo 3. O que é que diz? Versículo 3 diz assim: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome. Os efésios, eles não cederam às provocações de Satanás. Eles não cederam àqueles que se levantaram contra eles. Eles não cederam à influência da cidade. Como é que está a nossa vida? A gente cede nas provações? Quando vem os convites, vamos pular carnaval. Vamos sexta e sábado para a boate. Quando for domingo, a gente vai lá na igreja, chora, ora, fala com Deus, conversa com o discipulador, dá um jeito. Mas vamos aproveitar hoje. Os efésios não cederam. Ele suportou provas por causa do meu nome. Toda situação difícil que vinha, os efésios tiravam de letra. Passavam tudo muito bem. Ah, não, só toma aqui essa cervejinha, não tem problema nenhum. Os efésios, não, negativo. Como diz o irmão Vlad, sai fora. Não, faz isso aqui, é só agora, depois resolve. Os efésios, não. Eu vou suportar a prova por amor ao nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eles não cederam. O que é que nós temos negado? Por que nós temos negado o nome de Jesus? Quais são os tipos de prova que tem feito a gente desistir tão rápido da vida cristã e da caminhada em Deus? O Senhor nos chama para ser como os efésios, suportar as provas por causa do nome do Senhor Jesus, sem esmorecer. Mas aí, queridos, vem uma parte que não é só elogios. Aí chega a parte difícil. Versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o meu primeiro amor. Gente, para começar, só de ouvir de Jesus, eu tenho contra você algo, já dá para estremecer o coração, né, gente? Você já pensou você abrindo uma carta que Jesus mandou para você, e você ouvir Jesus dizer, ler, eu tenho contra você algo. Já estremece o coração, né? Você imagina em Éfeso uma igreja extremamente estruturada. Agora abriu uma carta, eu tenho contra você algo. Você abandonou o meu primeiro amor. Gente, o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor, Denis? O que é, Nielis, o primeiro amor?
eu tenho contra você, que você abandonou o primeiro amor. Muitas vezes eu falei, sem entender, eu dizia assim: Éfeso perdeu o primeiro amor. Gente, é muito diferente perder de abandonar. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui. A Aniele está com essa bolsa. E a Aniele chegou ao culto, terminou o culto, e ela simplesmente não se deu conta, e depois ela: amor, eu perdi a minha bolsa. A Aniele queria perder a bolsa dela? Não. Ela simplesmente perdeu a bolsa. Outra coisa é a Aniele chegar aqui e dizer: não gosto mais dessa bolsa. Eu vou abandonar ela aqui. Se alguém quiser pegar, pode pegar. Ela até tira as coisas dela, né? Chave, não sei o quê, de dentro do celular, e deixa a bolsa aí. E ela chega em casa e o Eduardo diz: cadê sua bolsa? Eu abandonei ela, não gostava mais dela. Isso é abandonar. Os efésios abandonaram o primeiro amor. E o primeiro amor, ele é destacado pelo pastor Antônio Gilberto, que é foi um dos grandes teólogos da Assembleia de Deus. Ele diz assim, no comentário do livro da Etade, ele diz que o primeiro amor é Cristo ter a primazia em tudo em nosso ser. O primeiro amor, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: ele define o primeiro amor como um relacionamento com Deus, onde somos mais fervorosos, onde oramos mais, onde oramos com intensidade, onde nos deleitamos com a palavra de Deus. A gente não lê só por ler. A gente abre e os versículos saltam nos olhos. E as lágrimas caem. A gente entra na presença de Deus, dizendo: Jesus, cheguei. Quebrantado. No primeiro amor, a gente não pensa duas vezes para ir pedir perdão. No primeiro amor, a gente quer fazer tudo. Eu lembro, irmãos, eu vou contar uma experiência tão simples para vocês de quando eu tive um encontro real com Jesus. Eu lembro que quando eu fazia qualquer coisa, que eu ganhava qualquer dinheiro assim por algo que eu fazia, eu ia para a igreja saltando com aquela alegria, o coração quase saindo do peito. Porque, gente, eu vou entregar um dízimo. Tem culto hoje, tem vigília. Já chegava na vigília se derramando na presença de Deus. E quando as coisas não estavam bem no meu interior, eu dizia: Senhor, eu não posso ficar sem o Senhor. Ontem eu perguntei para uma pessoa, perguntei para várias pessoas: por que você não abandonou o seu primeiro amor? E várias pessoas me responderam. E teve uma pessoa que disse assim: eu não abandonei meu primeiro amor porque eu tenho medo de apostatar da fé. Outra pessoa disse: não, abandonei meu primeiro amor porque eu não tenho para onde ir. Jesus é a única coisa que eu tenho. Irmãos, olha a diferença. Um tem medo de apostatar, simplesmente medo de ir para o inferno, porque quem apostata da fé está condenado. A outra pessoa disse assim: eu não tenho para onde ir. Todas as vezes que eu penso em abandonar o meu primeiro amor, eu me lembro que eu não tenho outro lugar se não for Cristo Jesus. Para quem eu irei, se só em Jesus há vida eterna? Isso é o fervor do primeiro amor no nosso coração. No primeiro amor, nós queremos nem que seja limpar a igreja, eu quero servir. E a gente não está nem aí para se pastor vai ver, se irmão vai ver, se alguém vai ver eu fazendo. Eu quero fazer porque eu quero, é Jesus que vai receber. Quantas vezes eu fui para as carvoeiras, lugares perto da Colônia Induraíndes, lugares difíceis para evangelizar. Eu nem sabia dizer para as pessoas: Jesus te ama. Mas eu ia e eu dizia assim: o céu está vendo. O céu está vendo. No primeiro amor, o nosso coração se derrama na presença de Deus. E eu falo isso para você porque o Espírito Santo me confrontou no quarto essa semana com essa palavra. Onde está o teu primeiro amor? E
fiquei refletindo, Senhor. Irmãos, essa igreja, ela estava fazendo as coisas no automático. Vamos limpar? Vamos! Vamos arrumar? Vamos! Vamos evangelizar? Vamos! Vamos organizar? Vamos! Fazendo com esforço, perseverança no automático. Em algum momento, os efésios perderam, ou melhor, abandonaram o primeiro amor. Deixaram de lado o primeiro amor conscientemente. E sabe, queridos, vai virando uma rotina. Vai virando, pastor Emelvo, uma rotina. Então, vamos pegar a música? Vamos pegar a música. Então, pegou a música, estudou ali. Mas o coração não está no céu. Quando o coração está em Jesus, é diferente. Eu lembro que vi um Rios essa semana. O pastor Martinelli, Telmo Martinelli, eu enviei esse Rios para algumas pessoas. E ele dizendo assim, que os relógios suíços são os melhores relógios, os mais caros, Eduardo. E ele dizendo, sabe por quem foram feitos os relógios suíços? Por crentes. Crentes que diziam assim, nós vamos fazer um relógio para Deus usar. Nós vamos fazer um relógio que seja digno de Deus usar. O que nós estamos fazendo é para quem, gente? O pastor dessa igreja não pode te recompensar. Os líderes de ministérios não podem te recompensar. Os seus pais não podem recompensar. E o pastor dizendo assim, não tem nada de secular na vida do crente, não tem. Quando você está no hospital, Letícia, cuidando daquele paciente, você tem que fazer como para o Senhor. Primeiro amor. Nós vamos fazer, eu estou organizando essa água aqui. Eu estou fazendo para o Senhor. É para o Senhor. No primeiro amor, os nossos olhos brilham. Lucas. No primeiro amor, arde uma chama no nosso coração. E Jesus estava falando para Éfeso, você perdeu isso. Você perdeu o primeiro amor. Como é que está o nosso coração em relação ao primeiro amor? Como que nós estamos fazendo, irmãos? No automático, no esforço, na perseverança apenas. E Jesus, ele diz para aquela igreja, ele diz para aquela igreja, eu tenho contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5, ele diz, lembre-se, pois, de onde você caiu. A primeira recomendação de Jesus para aquela igreja, lembre-se, pois, de onde você caiu. Filho pródigo, ele se dá conta. E ele diz, eu vou voltar, porque meu pai vai me receber. Jesus está falando, lembra-se. Se lembre. Ele confronta, dando oportunidade àquela igreja. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Jesus joga a responsabilidade. Gente, no final das contas, nós sabemos. É só buscar na memória, Letícia, onde foi que eu perdi esse fervor? Onde foi que eu comecei a fazer as coisas? Lembre-se de onde você caiu. Traga memória. Onde foi esse problema? Vai lá resolver, em outras palavras. Se é rancor que você tem no seu coração, vai lá resolver. Se é maledicência que você tem, lembra e vai lá resolver. Se é orgulho que você tem, vai lá resolver. Lembra de onde você caiu. Lembre-se, pois, né? E Jesus, ele diz assim,
arrependa-se. Gente, tem muita gente pensando que arrependimento é só vir aqui e chorar. Como aquelas pregações assim bem fortes, né, da Fernanda, do pastor, e aí você chora. Mas se não tem mudança neles, não faz nenhum sentido. Jesus diz: arrependa-se. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Lembre-se, pois, onde você perdeu o fervor, arrependa-se. Arrependimento é mudança. Arrependimento, você está caminhando aqui, você tem que desviar. Coinonia. Deus nos chama para comunhão entre irmãos e comunhão com Ele. Deus nos chama para uma mudança de mentalidade. Onde foi que eu perdi? Foi na comunhão que eu já não tenho mais? Onde foi que eu perdi? Volte, arrependa-se. Aleluia. Volte à prática das primeiras obras, ao primeiro amor. Queridos, o Evangelho não é uma utopia. O Evangelho não é uma mentira. A cruz, a mensagem da cruz é uma mensagem de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender e voltar atrás. E corrigir verdadeiramente. E a coisa mais triste é que quando nós vamos observar a história, a igreja de Éfeso acabou. Olha o que Jesus disse. Versículo 7, versículo 5. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei do seu candelabro, o seu candelabro do lugar. O que foi que eu disse que era candelabro? A igreja. Eu vou tirar você do seu lugar. Se você não se arrepender. Uma ameaça. Eu não posso fazer ameaça a ninguém. Mas Jesus, que tem todo o poder nas suas mãos, que aquele que anda no meio da igreja, ele pode. E aqui ele dá um juízo. Se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro do lugar. Quem era que andava no meio dos candelabros? Quem anda no meio dos candelabros, no meio da igreja? Jesus. Jesus está te dizendo: eu vou remover você do lugar onde eu ando. Isso é juízo, irmãos. E Jesus, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Como quem diz, ouça o que o Espírito Santo está falando para você. Se você se arrepender, se você voltar às práticas das primeiras obras, você vai vencer. E eu darei o direito de você se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Hoje, Éfeso não existe mais. A igreja tão laboriosa, a igreja tão cheia de trabalhos, não voltou ao primeiro amor. O Senhor nos chama para voltar ao primeiro amor. Para finalizar, eu quero dizer para você nessa noite, Deus está buscando uma noiva apaixonada. Deus está buscando encontrar em nosso coração arrependimento verdadeiro. Deus está buscando encontrar no nosso coração quebrantamento, entusiasmo, um derramar na presença de Deus verdadeiro. O desejo de Deus não é tirar o nosso candelabro. O desejo de Deus é nos fazer, nos alimentar da árvore da vida. Quantos creem nessa palavra? Amém? Fique de pé nessa noite. Derrame o seu coração na presença de Deus nesse momento. Você pode começar a orar e começar a avaliar no seu coração como está o seu primeiro amor. Aleluia.
Como está o nosso primeiro amor? Nós não podemos sair daqui dizendo essa palavra não é para mim. A Bíblia diz que toda palavra de Deus é inspirada, é útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir em toda a justiça. Deus está falando ao nosso coração. Aleluia. Amém. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Você que quer receber a oração. Aleluia. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor Jesus. Rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Queremos Senhor. quebrantar o nosso coração, Senhor, na tua presença. Queremos rasgar o nosso coração, ó Deus, diante de ti. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa noite. E verdadeiramente, Senhor, nós queremos derramar o nosso coração na tua presença. E queremos, como igreja, voltar ao primeiro amor. Nós reconhecemos, Senhor. Nós olhamos para trás, ó Deus, e queremos ver onde caímos. E voltar às práticas das primeiras obras. Espírito Santo de Deus, venha ao nosso coração nessa noite como chama. Queimando o nosso coração, Pai, por um novo viver. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro
Boa noite, a paz do Senhor. Que palavra. E que nós possamos ser aqueles que voltem ao primeiro amor. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: Essa tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas as vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. Olhando esse versículo, essa passagem é uma passagem já conhecida. E nós vemos que essa mulher era uma viúva que já havia perdido o esposo, que havia deixado dívidas e que estava prestes a perder os filhos como escravos devido à dívida. E aqui, quando ela recorreu ao profeta Eliseu, e ele perguntou: O que você tem em sua casa? E ela respondeu: Esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Quantas vezes nós somos com essa mulher? Porque a primeira palavra que ela respondeu foi o quê? Que nós lemos aqui? A tua serva não tem nada, a não ser uma jarra de azeite. E nós olhando para a situação, muitas vezes nós nos encontramos como essa mulher. Às vezes nós vemos um nada. Às vezes nós pensamos: o que eu tenho na conta bancária é pouco, o que eu tenho recebido é pouco, o que tem me mandado é um nada. Mas aqui, a palavra do Senhor, quando nós lemos, o profeta disse que ela fosse para os seus vizinhos, pegasse vasilhas emprestadas, e fechasse as portas e começasse a encher de azeite. E daquele nada, o azeite foi multiplicando, e as vasilhas foram enchendo, 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 e só parou quando não havia mais vasilhas. E assim é em nossa vida. Do nada, o Senhor pode transformar em tudo. O Senhor quer que nós demos passos de fé. Às vezes nós temos visto: eu não tenho enxergado aquele nada, é tão pouco que eu tenho visto como nada. E que o Senhor pode multiplicar, que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode mudar o quadro. E que nós possamos, pelos olhos da fé, sermos obedientes àquilo que Deus quer que nós façamos. Que nós, pelos olhos da fé, nós possamos cumprir com os propósitos dEle. E entregar sempre, como a Dileia pregou, entregar o nosso melhor para o nosso Deus. E que do nada nós possamos ver, não como barganha: Senhor, eu vou te dar para que eu receba, mas eu quero te obedecer em espírito, em verdade. Eu quero te obedecer com todo o meu coração. Amém? Então, que nesse momento nós vamos orar para trazermos os nossos dízimos e ofertas. Aqueles que não conhecem, nós temos 3 envelopes: o de dízimo, o de oferta e missão nota 100, que é voltado para que nós paguemos o aluguel da igreja. Então tem atrás das cadeiras, se você não tiver, levante a sua mão que uma das meninas podem vir até você. E temos também o QR Code aqui atrás, caso você queira. Então, vamos nos colocar em pé e orar, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Senhor, nessa noite nós queremos te engrandecer. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos porque nós estamos aqui nessa noite
Nós te louvamos porque nós tivemos o privilégio de estar aqui. Nós te louvamos porque temos o que vestir, temos o que comer, temos o que beber. Ó Deus, o Senhor é o Deus que tem providenciado nas nossas vidas. E quantas vezes nós somos ingratos, nós vemos como nada. Mas nessa noite nós queremos te agradecer, Pai, pela forma que o Senhor tem nos abençoado, pela forma que o Senhor tem aberto as portas, pela forma que o Senhor tem cuidado, pelos momentos muitas vezes onde nós olhamos e não sabemos de onde virá a provisão. É o Senhor quem abre as portas, e nós queremos em nome do Senhor te agradecer, Pai, porque o Senhor é o Deus que permanece fiel, mesmo que muitas vezes nós não somos fiéis a Ti, mesmo que muitas vezes nós não somos obedientes à Tua palavra, o Senhor é fiel a nós, e nós queremos em nome do Senhor Jesus Cristo pedir nessa noite, nos ajude a ser fiéis, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos obedientes. Nos ajude a ver, Deus, muitas vezes do nada, o tudo que o Senhor pode fazer. Nós colocamos a nossa vida, Pai, e nós oramos pelos dízimos, pelas ofertas, pela missão nota 100. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem providenciado. Nós te agradecemos porque é o Senhor que tem cuidado. Nós te agradecemos porque essa igreja é uma igreja missionária, Pai, que está em outro país, mas também que abençoa outros países, Pai, e outros missionários. Nós rendemos graças ao Senhor porque tudo isso é milagre, Pai. E nós rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor continuará a fazer. E nos ajude, Pai, a andar em conformidade à Tua vontade a cada novo dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Traga seus dízimos, sua oferta ao Senhor. Amém? Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, Deus do céu, que culto, hein? Quem sentiu a presença de Deus aqui hoje? E senti isso, né? Vim aqui, mas senti de perguntar: alguém aqui nesta noite quer entregar sua vida a Jesus? Declarar a Ele como Salvador da sua vida? Alguém sentiu isso em seu coração nessa noite e dizer: eu quero viver esse amor, eu quero viver esse primeiro amor e jamais abandonar na minha vida, jamais me permitir com que eu venha a perder isso? Pronto. Dito isso, eu aqui em cima tô quase do tamanho do cara. Qual que é o seu nome? Lucas. Lucas. Essa decisão que você está fazendo aqui hoje, teu terceiro dia de Bolívia, cara? Segundo dia de Bolívia. E aí tu vem, Deus te preparou para que tu viesse justamente no dia dessa mensagem, cara. Porque Ele quer transformar a tua vida.
Olha para aqui, tá vendo? Teus irmãos. Uma igreja com pessoas falhas, pessoas que amam, pessoas que têm todo o sentimento, mas pessoas aqui, que se estão aqui hoje, é porque amam a Deus também, cara. E é porque já tiveram esse contato, desse amor com Jesus Cristo. E que um dia já estiveram na mesma posição que você está aqui agora, declarando a Jesus como Salvador da tua vida. Fiquem de pé. Pai, obrigado. Obrigado por este culto maravilhoso. Deus, porque sentimos a Tua presença e temos sentido a Tua presença de uma maneira extraordinária. Obrigado, Jesus, porque o Senhor passeia no nosso meio, o Senhor está no nosso meio, e o Senhor é quem enche os nossos corações com essa alegria, com esse amor e com tudo mais, ó Pai, que vem de Ti. E foi o Senhor, ó Deus, que se revelou nessa noite para o Lucas, que o declara como Salvador da vida dele. O Lucas, Pai, então neste momento escreve o nome dele no livro da vida. Escreve o nome do Lucas, ó Pai, no livro da vida, onde todos nós, naquele grandioso dia, Deus, estaremos ali, glorificando o Teu santo nome, cantando santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que o Lucas sinta a cada dia da vida dele, como vivendo esse primeiro amor. Esse primeiro amor, cada segundo da vida dele, fazendo tudo para honrar o Teu santo nome, fazendo tudo na vida dele para Te glorificar. Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas. Porque a festa no céu. Pode sentar, queridos. Vamos começar por uma coisa boa. Toda quinta-feira estamos colocando como um dia de jejum. Amém? Então todas as quinta-feiras, dia de jejum, até meio-dia, ou você sentir em seu coração de prolongar para mais tempo, para mais horas, para mais dias, né? Se quiser fazer de uma quinta para outra, também está livre. Quinta-feira é dia de jejum, queridos. E à noite, na quinta-feira, a partir das 7h30, nós temos o nosso culto de oração aqui na nossa igreja. Amém? E no dia sábado, temos ali no Cero Verde, com a missionária Dileia, essa que acabou de pregar, a Orita Feliz, né, e a equipe de Cero Verde, né, a Orita Feliz, temos ali esse projeto. Temos também, no domingo pela manhã, o culto lá em Cero Verde. Hoje estivemos lá e foi bênção, não é não, Vácio? Então, você que sentiu o desejo no seu coração, procure a missionária Dileia, converse com ela, caminhe com ela, para estar ali também apoiando esse projeto lá em Cero Verde, que é o nosso projeto missionário aqui em Cochabamba. Amém? E no dia 15, lá em Cero Verde, também estaremos fazendo uma revitalização da praça. A praça onde é realizado os trabalhos lá. Para vocês terem uma ideia, a comunidade, o pessoal de lá de limpeza, eles nem vão mais limpar a praça. Porque como já é feita a Orita Feliz lá, a própria equipe já limpa a praça, então quando eles vão lá, a praça já está limpa, eles nem vão mais lá limpar essa praça. Então, como igreja, nós também nos propomos a isso,
a revitalizar aquela praça, de ver ali, porque está com bastante mato agora durante esse período das férias, as chuvas também. Então, limpar o mato daquela praça e deixar um lugar lindo para que continuemos ali fazendo a obra de Deus naquele lugar. Tá bem, queridos?